Palestra de Joel Goldsmith, Entrando na Consciência do Espírito, parte 2, tape 309B, traduzida por Rosilda Rocha em 27 de fevereiro de 2020. Boa noite. Aqui temos mais uma questão. Discuta o significado de dentro de nós, no sentido do reino de Deus dentro de nós. Você vê, essa é a dificuldade sobre a qual falei no início, de que mesmo que conhecesse todas as palavras, isso ainda seria insignificante, a menos que tivesse o poder de discernimento. Dentro não significa contido dentro de alguma coisa. Não significa contido dentro de alguém. É uma palavra que é usada para trazer nossa atenção de onde pensávamos que o reino de Deus estava. Antes que o mestre usasse a palavra dentro, pensava-se que Deus estava nas nuvens sobre o monte onde Moisés subiu. Pensava-se que Deus estava no céu. Pensava-se que Deus era alguma coisa que precisava ser alcançada ou encontrada ou descoberta lá fora, que estava na montanha sagrada ou no templo sagrado. Porém, o mestre estava tentando desfazer essa ideia de que Deus estava nas nuvens e mostrar que Deus está mais perto de você do que sua própria respiração e mais perto do que mãos e pés. E ainda assim, não dentro do seu corpo. Salomão disse que seu grande templo de Jerusalém não poderia conter Deus. Mesmo sendo tão grande, maravilhoso, santo e consagrado, não poderia conter Deus. Como então pode seu corpo conter Deus? E assim, somente podemos compreender a palavra dentro como significando dentro e fora, em cima e embaixo, preenchendo, permeando todo o espaço, mas não confinado ou localizado. E ainda assim, não separado e à parte de nós. Agora, existe somente uma forma na qual pode compreender isso, e essa é dizer a palavra eu. O eu do seu ser. O eu que constitui o seu ser. Dentro de mim mesmo, eu digo a palavra eu. Aí é onde Deus está. Agora, aonde eu estou? Bem, você sabe que o corpo humano tem sido operado da cabeça aos pés e ninguém encontrou o homem dentro dele. Então, a questão é onde eu estou, porque onde quer que eu possa ser encontrado, vai encontrar Deus. Todavia, algum dia vai descobrir que eu não estou em meu corpo, nunca estive, e que você também não está no seu corpo e nunca esteve. Porém, onde eu estou, Deus está, porque nós somos um e não dois. Portanto, tente não ser enganado pela semântica das palavras. Tente não ser enganado por essas discussões sem significado sobre o significado. Porém, desenvolva seu sentido espiritual de forma que possa saber instintivamente e automaticamente o que as mesmas significam numa linguagem esotérica, para que saiba instintivamente que Deus não pode jamais
ser localizado ou tornado finito. Temos mais uma pergunta. E essas citações de que existe pecado para a morte? Existe um pecado imperdoável? A alma do pecador morrerá? É possível para uma alma morrer? Bem, você não vê que tudo isso é apenas uma questão de semântica? Porque não está claro que não pode existir pecado imperdoável? Em todos os ensinamentos hebraicos, existem somente dois grandes pecados. Um é o assassinato e o outro é o adultério. Humanamente, na vida hebraica, nenhum deles é perdoável e não são perdoáveis entre as famílias hebraicas até o dia de hoje. Esses são os dois pecados que nunca podem ser tolerados. E, todavia, Moisés foi um assassino. Ele realmente matou um homem. E, ainda assim, se tornou o líder da raça hebraica, o libertador, o salvador, a maior figura até o mestre. Então, evidentemente, Deus não o manteve em falta de perdão, ou ele nunca teria sido aquele que ficou conhecido por haver alcançado a altura mais elevada. E o mestre disse à mulher apanhada em adultério: nem eu te condeno. Bem, posso lhes assegurar que esses dois pecados foram perdoados pelo mestre ou por Deus. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Então, qual o significado dessas referências bíblicas? Elas têm o significado das interpretações que lhes foram dadas por ministros locais, uma minoria de profetas, da mesma forma que, ainda hoje, ministros e padres ensinam às pessoas coisas que não são verdadeiras e que nem sequer fazem parte de seus ensinamentos. Porém, naquele momento, os ajudam a manter a disciplina. Lembro de um certo caso, quando um padre da Igreja Católica disse a um casal que não havia assistido à missa no domingo que não havia possibilidade alguma de serem perdoados, que deveriam pagar por milhares de anos por aquela ofensa, e se acontecesse uma segunda vez, isso seria completamente imperdoável. E, naturalmente, ambos deixaram a igreja, em lugar de, como o padre pensou, serem aprisionados à mesma pelo medo. E assim é que estou certo de que muitas das coisas que nos chegaram através da literatura religiosa representam simplesmente uma observação temporária de alguém tentando aplicar alguma disciplina. Porque nenhum dos místicos iluminados jamais ensinou que existe pecado imperdoável. O misticismo, que é o contato consciente com Deus, sempre revela: nem eu te condeno. E mesmo que seus pecados sejam escarlates, se tornarão brancos como a neve. Eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei.
e a chuva de Deus cai sobre justos e injustos. E todo místico, todo aquele que alcançou uma percepção consciente de Deus, recebeu essa mesma mensagem que pode ser encontrada nas Escrituras de todos os povos. Portanto, quando nos deparamos com essas coisas, é como nos depararmos com certos artigos que encontramos nas revistas. Bem, de fato, estava justamente em Seattle quando vi um artigo numa revista no qual um padre católico romano, um ministro protestante e um rabi, todos figuras conhecidas nos Estados Unidos, estão respondendo à seguinte pergunta do editor: se existe um Deus, por que temos essas crianças inocentes sofrendo com tantas doenças e homens e mulheres sofrendo com tantas doenças e acidentes e alcoolismo? E todos três responderam: não sabemos, mas Deus deve estar tentando nos ensinar alguma lição. Agora, isso não está nas Escrituras, isso não está em literatura mística alguma do mundo. Em nenhum lugar é Deus culpado. As Escrituras nos dizem que Deus não tem prazer em nossa morte. As Escrituras nos dizem que o Mestre veio para realizar a vontade do Pai, que é curar os doentes e ressuscitar os mortos. Porém, essas pessoas que são cegas espiritualmente não podem ler essas palavras em suas próprias Bíblias. Assim é que não se engane com o trocadilho das palavras. Mergulhe internamente para encontrar o significado espiritual e o desdobramento espiritual. E os mesmos chegarão até você. Vamos para a próxima questão. E é estranho que essa pergunta esteja aqui. Existe uma interpretação espiritual para a mudança em grandes números de judeus refugiados para o novo Estado de Israel? Eu realmente não sei se há um sentido espiritual para isso. Mas, por trás de todas as coisas está Deus. Não pode haver atividade alguma dessa natureza sem que Deus esteja nela de alguma forma. Porém, se tem um significado espiritual especial, não sei. Todavia, quero lhes dizer isso. E isso nos leva de volta à necessidade de irmos além da mente. Porque você vê, existe uma mensagem muito importante que está sendo transmitida para vocês e também para mim nessa semana. Eu não sei se conseguiram captar o significado da mesma, pois eu ainda não a entendi completamente. Contudo, há algo muito importante nessa classe. E vão lembrar que falei sobre a questão da diminuição do número de cavalos e que as pessoas estavam justamente orando sobre cavalos quando surgiu a invenção do automóvel. Em outras palavras, em lugar de ficarem preocupadas, orando por mais cavalos, querendo resolver o problema
usando a inteligência humana, deveriam simplesmente se sentar para meditar e perguntar: Pai, qual é a solução para esse problema? Não estamos buscando simplesmente uma solução material, a qual seria mais cavalos. Porém, qual é a solução espiritual? Assim, rapidamente, teriam ouvido que uma era completamente nova sobre transportes estava se abrindo. E dei essa ilustração para mostrar que, por trás dos eventos humanos, existe essa consciência primal se movendo, se expressando através de nós e aparecendo como novas formas, mais elevadas formas de viver. Bem, nesse ano que passou, todos nós ficamos sabendo sobre a explosão da população. E vocês sabem, sem sombra de dúvida, que o significado disso é que a população está aumentando tão rapidamente que logo não seremos capazes de alimentá-la. Então, a questão é: o que iremos fazer com esse aumento da população? Agora você vê, nem mencionamos o fato de que nossos fazendeiros estão agora mesmo recebendo milhões de dólares por ano para não plantarem. E em toda parte as casas estão cheias de comida que não poderia encontrar um depósito para alugar em lugar algum dos Estados Unidos. Estão totalmente lotados de tanta comida. Menciono isso como um assunto paralelo, mas o ponto a que quero chegar é que desde que esse problema chegou à consciência humana, alguém deveria se retirar e dizer: Pai, qual é a solução? Mas não precisamos fazer isso porque temos homens muito sábios. Temos homens muito sábios em nossas universidades e nos ministérios, e eles nos deram uma solução sem qualquer ajuda de Deus. Vamos matar a população. Vamos matar a população que ainda não nasceu e vamos deixar que a presente população da China e da Índia morra de fome por elas mesmas. E, gradualmente, poderemos reduzir a população ao número que seremos capazes de alimentar. Esse é o assunto da explosão da população e a solução que surgiu de nossos grandes cérebros. Bem, não sei se sabem disso, se leram alguma coisa sobre isso nos jornais das últimas 3 semanas. A razão é que Deus tem uma solução sem morte. Tudo foi resolvido e não está aparecendo mais nos jornais. Um homem em Israel descobriu o segredo de retirar água do oceano de uma forma tão barata que todos os desertos em todo o mundo podem ser fertilizados. Não haverá mais desertos ou áreas desertas. Porém, como Isaías e Jesus profetizaram, os desertos se encherão de rosas. E assim, uma companhia nos Estados Unidos, através de acordos com os bancos, construiu os equipamentos e tudo está pronto para iniciar a operação em Israel. Naturalmente, você leu nas Escrituras e sabe quanta terra deserta eles têm. Moisés ficou perdido no meio do deserto por 40 anos.
No tempo em que puderem ter essa água, terão comida suficiente para vender para todo mundo na terra. Porém, ao lado disso, você também tem viajado através de nossos desertos e sabe quanta terra deserta ainda temos. E simplesmente imagine que por apenas uns poucos centavos poderemos trazer água fresca dos oceanos para toda parte do interior. E assim, matar não é realmente necessário. Deus proveu para que possamos viver e viver mais abundantemente. Você pensaria que essa passagem das Escrituras seria mantida? Vim para que tenhais vida e para que tenhais vida mais abundantemente. E que isso implica em encontrar uma solução sem causar morte em massa. Agora, novamente, estou lhes apresentando isso como uma parte principal do assunto dessa aula. Por trás do mundo físico, por trás do mundo visível, existe aquilo que chamamos Deus ou consciência, a consciência divina infinita, trazendo a si mesma a expressão como consciência individual. E trazendo à luz que é preciso amar a Deus e amar a seu irmão como a si mesmo. Essa classe em particular tem como tema principal a consciência primal, a consciência transcendental, a consciência divina infinita que é Deus se revelando através de qualquer um que tenha receptividade. Você vê, não houve receptividade aqui em nossas universidades e igrejas, onde estão planejando assassinato em massa. Houve uma confiança no próprio entendimento, no entendimento humano. Houve um ser humano trabalhando sobre um problema sem se voltar para dentro. Todavia, quando nos voltamos para dentro, vemos que existe uma solução para nossos problemas individuais, de forma que não precisamos roubar, não temos que mentir, enganar ou defraudar. Não temos que matar. Eu conheço todas essas aparências. Eu sei o que é o mundo. Eu fui parte desse mundo por um período longo o suficiente e conheço todos os seus argumentos. Porém, digo que não há necessidade para tais soluções, porque existe um desejo de nos voltarmos para o Pai dentro de nós, de nos voltarmos para o reino interior, não dentro de alguma coisa, simplesmente dentro de mim, dentro do meu ser, aonde quer que eu possa estar, ou quem ou o que eu possa ser, preciso me voltar para dentro. E a única forma que conheço de fazer isso é fechar os olhos para o mundo lá fora e deixar o Pai dentro de mim, deixar essa consciência espiritual divina e infinita me revelar a solução para o meu ou para o seu problema. Agora, somente à medida em que minha consciência se torna permeada pelo divino, ela é divina. E essa é a razão pela qual tem o poder de curar. Essa é a razão pela qual tem o poder de suprir. Essa é a razão pela qual tem o poder de confortar. Porque à medida em que
a consciência individual se torna permeada pelo divino, ela se torna divina e a humana morre. A consciência humana começa a desaparecer e tudo que fica é a consciência divina. Então, ultimamente, alguém pode alcançar a plenitude daquela mente que estava em Jesus Cristo e pode levantar o mundo inteiro. Agora aqui tem um princípio básico para o qual pode sempre se voltar. Quer seja para a solução de um problema para você, seus amigos, sua família, seus pacientes, seus estudantes, ou mesmo que seja um problema nacional ou internacional. Não pense nem por um minuto que Deus está limitado a prover uma solução apenas para a sua pequena casa. Esse seria um Deus muito pequeno para ser adorado. Se acredita que tem um problema de importância nacional, Deus pode resolvê-lo sem inflar o seu ego. Mesmo que a solução que salvaria uma nação inteira chegue através de você, isso não pode deixar o seu ego inflamado, porque você meramente terá sido o instrumento através do qual essa solução chegou. Isso não pode deixar o seu ego inflado. E posso lhes assegurar que se pudéssemos encontrar esse homem em Israel, que trouxe essa grande solução para o mundo, encontraríamos um homem humilde, não um homem com um ego inflado, porque parou a matança em massa e resolveu o problema de alimentar o mundo. Todavia, um homem humilde, porque reconheceria que tem sido usado por Deus. Não que ele tenha usado Deus, mas Deus o usou como um instrumento. E assim, se tem um problema do tempo em sua cidade, se tem um problema de epidemia em sua cidade, se tem uma eleição nacional para acontecer, não tenha medo de ir ao Pai dentro de você para encontrar a resposta. Porque através de você, o Pai pode resolver todo o problema da eleição nacional e ainda assim deixá-lo mais humilde em espírito do que jamais foi antes. Porque você sabe que foi apenas a testemunha das mãos de Deus em ação. E então saberá quão pequena é nossa parte, exceto nosso desejo de nos voltarmos para dentro para buscar uma solução. Em lugar de me voltar para o cérebro, para livros, preciso buscar resposta dentro de mim, na consciência do Pai, na consciência única, onde o reino de Deus está. Agora, voltando ao princípio da impersonalização do mal, quero dizer que isso significa negar ao mal uma pessoa em quem, sobre quem ou através de quem possa operar, separar o mal da pessoa. Em outras palavras, olhe para todo o mal como se fosse uma tentação, como se você estivesse vendo Satanás em frente ao mestre. E assim terá a habilidade de dizer: passa para trás de mim, Satanás. Não vou aceitar nada disso. Dessa mesma forma,
quando vê pecado, ou doença, ou pobreza, ou falta, ou qualquer mal em outra pessoa, esteja certo de impersonalizá-lo, por não aceitar nada disso para aquela pessoa, da mesma forma que não aceitaria para si mesmo. E simplesmente compreender: isso que estou vendo não é parte do homem, é parte do mal impessoal, ou aquilo que é chamado mente mortal ou mente carnal. Aquilo que não tem mãe nem pai, aquilo que não tem uma lei de Deus para sustentá-lo, não tem uma mente de Deus para sustentá-lo. Está sendo sustentado pela mente humana, portanto, é um braço de carne ou nada. Quando testemunhar coisas como infecção, contágio, epidemia, compreenda que isso é o poder temporal. Da mesma forma que o profeta Ezequias reconheceu que o exército, que era 2 vezes mais forte que o seu, era apenas poder temporal. E que o poder temporal, por não ser de Deus, não é poder. Você vê porque o poder temporal não é poder? Não é poder de Deus? Porque é um poder sobre outro poder. É um poder contra outro poder. Portanto, não pode ser de Deus, porque aquilo que é de Deus não é jamais um poder sobre coisa alguma. É sempre o poder infinito, o único poder. Você somente está no reino da demonstração espiritual quando não está usando a verdade para vencer o erro, quando não está usando Deus para vencer o mal, quando está permanecendo firme na compreensão de que o poder temporal não é poder, porque somente Deus é poder. O poder material ou mental não é poder, porque o espírito é infinito. Portanto, o poder espiritual deve ser o único poder. Consegue seguir esse raciocínio? Precisa ter tanta certeza quanto eu tenho. E então, ver qualquer forma de poder material aparecendo como balas ou bombas, infecção, contágio, epidemia. Precisa ver tudo isso como poder temporal e, portanto, como não sendo poder, porque o único poder real é espírito, porque espírito é Deus e Deus é infinito. Logo, não pode existir um poder contra o qual o espírito possa fazer alguma coisa. Você pode olhar diretamente na face de qualquer discórdia e ver que existe alguma lei sustentando-a. Pode ser uma lei material de germes, uma lei de hereditariedade, uma lei de qualquer outra coisa. Pode ser uma lei da matéria ou uma lei da mente, porém, tudo o que tem a fazer é sentar-se calmamente e compreender que desde que Deus é Espírito e Deus é lei, toda lei é Deus. Toda lei é espiritual. E isso anula a crença de que exista qualquer poder na lei material ou na lei mental. Porém, isso só acontece se puder ver Deus como Espírito e se puder ver que Deus é o doador da lei, portanto, toda lei deve ser espiritual. Agora, não use a lei espiritual para vencer a lei material ou mental.
porque você perderá. Todavia, reconhecendo a lei espiritual como toda lei, você reconhece que a lei material e a lei mental não é lei, é uma crença em dois poderes. É a crença num poder separado de Deus, mas não é lei. Quando trabalha com princípios como esses, está desenvolvendo sua consciência espiritual, porque está entrando na consciência do Espírito. E então, você vive no Espírito. E quando vive no Espírito, pode dizer como mestre: o que te impede? Levanta, toma tua cama e anda. Abra seus olhos. Eu te perdoo. Nem eu te condeno. Por quê? Porque estou vivendo no reino espiritual, no qual pecado, doença, morte, falta, limitação, leis materiais e leis mentais são poderes temporais, ou um braço de carne, ou nada. Consegue ver isso? Mas não use Deus para vencer alguma coisa. Reconheça Deus como o todo de tudo. Não use a lei espiritual para vencer a lei material, mental ou legal. Não faça isso, mas reconheça que desde que Deus é a lei espiritual, nem mesmo a lei legal pode permanecer de pé. Não pode permanecer de pé porque existe uma lei de Deus que excede até mesmo a lei legal. Se estiver reconhecendo somente Deus como lei, somente a lei espiritual como poder, então tudo que estiver à sua frente desaparece. Em nosso trabalho de 1959 e 1960, irão encontrar todos esses princípios ensinados tão claramente quanto os ensinei nessa noite e na noite passada. Mas lembrem-se de que não lhes ensinaria esses princípios separados da mensagem como um todo, porque se tornariam um exercício mental, uma fórmula, e não funcionariam. Só posso lhes transmitir isso quando já tem uma base para seu desenvolvimento espiritual. E irão descobrir que essa é a razão pela qual esse livro, Vivendo o Caminho Infinito, é importante. É importante porque nele você é levantado, elevado, erguido para o reino da consciência espiritual, onde somente o Espírito é. Somente o Espírito é poder. E tudo mais é temporário, finito, nada. Muito obrigado.